Boa noite, irmãos. Hoje é dia 21 de maio de 2023. Nós estamos aqui no culto da família, Igreja de Interlagos. Nós hoje vamos estudar um assunto que eu achei interessante. Eu coloquei o nome do estudo de louco, e vocês vão entender por quê. Nossos estudos são gravados no canal do YouTube, Igreja de Interlagos. Temos também o site igrejadeInterlagos.com.br, que logo ele vai estar ativo, e lá você tem os horários dos cultos e você pode entrar no botão ao vivo. Então, se você gostar de Bíblia, você anote. Se você gostar do que foi falado, passe para outras pessoas para que haja uma propagação do Evangelho de Cristo. Amém? Eu só quero fazer uma pequena oração para dar início à palavra, e mesmo que você estiver vendo a gravação, participe dessa oração. Senhor Deus, nós te somos gratos, Pai, por esse momento em que podemos, Senhor, meditar e aprender da Tua palavra, Senhor. Que não seja, Senhor, o meu raciocínio, os meus pensamentos, Senhor, mas que seja Tu falando aos nossos corações, Senhor. Prepara os corações, Senhor, para ouvirem essa palavra, que Tu possa nos dar discernimento, Senhor, espiritual da Tua palavra, que Tu possa nos dar entendimento, Senhor, e que essa palavra seja uma semente que possa germinar em nosso coração, Senhor. Eu oro em nome de Jesus ao Pai e declaro, Senhor, que neste momento eu estou debaixo da autoridade dos pastores da igreja. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amém, irmãos. Então, como eu disse, hoje a gente vai fazer um estudo sobre louco. Primeiro, eu quero falar uma definição de dicionário, tá? Que é interessante a gente ver o que se fala por aí, né, de louco. O que é louco? A gente sempre pensa, né, o que é para você louco? Né? O que essa palavra quer dizer? Então, a pessoa fala, louco é maluco, é alucinado, é quem faz coisas arriscadas, né? Fala, nossa, aquele cara é louco, olha como ele dirige, né? É aquele que é desajuizado, ou que tem delírios, né? Delírios. Delírios seria mais ou menos assim, a pessoa viver num mundo paralelo, né? E não no mundo real. Desatinado, desvairado, que faz coisas que seriam um disparate, né? A pessoa chama de disparatado, né? Imoderado, imprudente, inconsequente. Tudo isso é definição de dicionário de louco, irmãos. Insensato, irracional, pessoas que não refletem, pessoas irresponsáveis, levianos, também chamados de lunáticos, né? Precipitados, tresloucados. Então, irmãos, a gente vê que tem vários significados a palavra louco. Eu conheço várias pessoas assim. Você conhece? Eu acho que sim. Então, quando a gente fala, né, pessoas irresponsáveis, desvairadas, amalucadas, a gente sempre lembra de alguém, né, do nosso conhecimento. Por que eu quero falar hoje de louco? Eu queria que o pastor abrisse em Mateus 5:22, para a gente, a partir desse versículo, a gente poder desenvolver o nosso raciocínio. Os irmãos sabem que todos os estudos que eu faço, irmãos, eu quero sempre comprovar na Bíblia o que eu estou falando, né? Então, o pastor tá colocando aí para vocês acompanharem, é Mateus 5:22, onde eu quero me basear nessa história que eu estou desenvolvendo, né? Nesse estudo que eu estou desenvolvendo, que é sobre louco.
Então, Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, isso aqui é Jesus falando, qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca, raca, irmãos, quer dizer leviano, desprezível, uma pessoa vil. Qualquer que disser ao seu irmão raca será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Muita gente não conhece essa passagem, mas eu quero, assim, deixar assim, que até se der para o pastor sublinhar, né, qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno, né? Então, às vezes a pessoa fica pensando isso, às vezes a pessoa fica pensando, nossa, então é tão grave assim chamar alguém de louco? Mas tem tanto louco por aí, a gente não pode chamar ninguém de louco, então, né? Então, a gente já viu algumas definições de louco, né? A Bíblia dá outros significados, mas o que eu quero dizer é que o significado da Bíblia de Jerusalém é um significado que, em grego, quer dizer mais ou menos insensato, ou pessoa que tem uma impiedade religiosa. Olha que interessante. Nenhum dos eventos que a gente apontou para louco falava isso, né? Mas na Bíblia de Jerusalém fala, né, que é um sentido do grego, que no uso, né, no uso judaico, né, ele tem uma coloração, assim, uma matiz mais grave, né, que seria impiedade religiosa. Tá? Então, a Bíblia de Jerusalém, irmãos, é uma Bíblia muito usada para a busca dos termos bíblicos originais, né? Então, o que fala a Bíblia de Jerusalém? Que seria, esse louco seria uma pessoa com uma impiedade religiosa. Daí a gente já começa a ver que os sentidos vão mudando, né? Porque nós vimos o que é louco na visão do dicionário, né? Desatenado, desvairado, amalucado, né? Esse seria no sentido do dicionário. Agora, eu quero mostrar para vocês, a gente analisar juntos, irmãos, qual ideia que tem o louco em outras passagens bíblicas, tá? Então, eu queria que o pastor abrisse em Deuteronômio 32, verso 5, tá? Em Deuteronômio 32, verso 5, que aqui a gente vai desenvolver qual a visão do Velho Testamento sobre loucos, ou louco, ou loucura, né? Então, Deuteronômio 32, verso 5, fala assim: corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e distorcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele, teu pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Então, o que está dizendo aqui em Deuteronômio? Que esse povo é louco e ignorante. Esse povo judeu, né? Esse povo judeu é louco e ignorante. Esse verso de Deuteronômio, irmãos, que a gente viu agora, né? Deuteronômio 32, 5 e 6, Deuteronômio foi um livro escrito por Moisés, tá? E Deuteronômio significa, não sei se vocês sabem, mas Deuteronômio significa segunda lei, né? Quer dizer, ela enfatiza tudo que está na lei de Moisés, tá? Então, nesse versículo, Deuteronômio 32, 6, fala assim, né, que o povo, ele deixa bem claro, né, que o povo é louco e ignorante, porque ele é perverso.
né? Então, aqui a gente está vendo novos significados para ser louco. Aqui, ser louco, segundo Deuteronômio, é ser ignorante ou ser perverso, né? Agora, eu queria que o pastor fosse em Provérbios 13, 16. Irmãos, nós estamos vendo como a Bíblia trata essa história de louco, de loucura, por que se chamam certas situações de loucura ou da pessoa estar louca, né? Então, Provérbios 13, 16 fala assim: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Então, o que a gente está vendo aqui? Que Salomão está definindo no livro de Provérbios o insensato como se fosse louco, né? Então, a gente está vendo que está pesando aqui, irmãos, mais a parte moral, mais a parte religiosa, né? Agora, eu queria que o pastor abrisse em Salmo 92, 5. Salmos 92, verso 5. Também se referindo a louco, a loucura, porque depois a gente vai fechar todas essas definições de Velho Testamento, principalmente, para a gente poder valorizar o que é esse louco que em Mateus 5 fala, né, que você não pode chamar ninguém de louco, senão você vai para o inferno, né? A gente vai destrinchar isso melhor para vocês. Então, Salmo 92, 5, eu não sei se o pastor já abriu, Salmo 92, 5 fala assim: quão grande, Senhor, são as tuas obras, muito profundos são os seus pensamentos. Verso 6, o homem brutal não conhece, nem o louco entende isso. Então, o que a gente está vendo aqui, irmãos, no final do verso 6? O livro de Salmo descreve louco como se fosse uma pessoa sem entendimento espiritual, né? Então, quando em Eclesiastes, se o pastor quiser abrir também, Eclesiastes 2,14, dá uma outra ideia do que é louco. Irmãos, a gente está vendo que essas ideias bíblicas que a gente está vendo não tem nada a ver com as ideias morais, espirituais. Então, Eclesiastes 2,14 fala assim: os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Então, o louco andando em trevas, ele não tem sabedoria nenhuma. Essas trevas têm um sentido espiritual, né? Então, quando também em Jeremias, se o pastor quiser abrir, Jeremias 4, 21, em vez de louco, substitui essa palavra por nécio, tá? E Jeremias 4, 21 fala assim: deveras o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios e não entendidos. São sábios para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Então, irmãos, a gente está vendo aqui várias definições para louco que não tem nada a ver com louco, aquele que tem os pensamentos desordenados, ou vive em outro planeta, ou tem delírios, né? Então, todas essas definições bíblicas que a gente viu, não tem nada a acrescentar a respeito da parte material, e sim da parte espiritual e moral do que a gente está se tratando como louco, né? Inclusive, é interessante, irmãos, que eu queria que o pastor abrisse em Lucas 12, 19. Essa passagem de Lucas 12, 19 se refere, irmãos, à parábola do rico insensato. Então, na parábola do rico insensato, em Lucas 12, 19, se descreve uma outra definição de louco, né? Então, agora a gente vai ver mais em Novo Testamento
o que o Novo Testamento define mais como louco, né? Lucas 12, 19 diz assim: e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Né? Aquela pessoa que não se preparou para a volta de Jesus, não se preparou para a sua própria morte. Aí fala assim, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, a gente está vendo aqui, realmente, irmãos, que pessoas são chamadas de loucos, né? E como é que a gente explica lá em Mateus 5, que a gente vai voltar lá depois, que fala que se chamar de louco vai ser réu, né? E vai para o inferno, né? Então, a gente está vendo aqui que o livro de Lucas está descrevendo o louco como aquele que é insensato, aquele que não preparou sua alma diante do reino de Deus. Insensato, né? Não, não sabe as prioridades, né? O apóstolo Paulo também, irmãos, é interessante que ele descreve outros tipos de loucura, né? Na verdade, o apóstolo Paulo nos aconselha a nós nos fingirmos loucos, né? Isso está em 1 Coríntios 3,18. 1 Coríntios 3,18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, olha, irmão, se alguém estiver acompanhando com um lápis, anote onde está escrito. Está escrito em Jó 5,13. Está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Essa passagem, irmãos, é uma coisa tão interessante, porque às vezes a pessoa se acha alguma coisa. Ah, mas eu estudei teologia, eu tenho dons, isso aí não adianta, irmãos, porque todo poder que sai da boca do cristão, toda obra que ele fizer não é dele, o dom é de Deus, né? Então, essa sabedoria, acho que a gente tem que ter humildade para buscar as coisas de Deus e deixar um pouco as coisas do mundo. Primeiro passo. O mais importante na nossa vida é buscar as coisas de Deus. E segundo passo, se você estiver cheio do Espírito Santo, cheio das coisas de Deus, não se ensoberbeça por causa disso. Porque Deus dá os dons para a edificação da igreja. E se você tem muita sabedoria de Deus, é porque Deus é misericordioso e Ele quer te usar para a edificação da igreja dele. Não devemos nunca nos ensoberbecer, nem por sabedoria das coisas do mundo, muito menos por estar cheio da sabedoria de Deus. Entendeu? Então, aqui está dizendo, ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos, principalmente aqueles sábios que são sábios por filosofias, né? Filosoficamente é sábio, ou ele tem sabedoria da ciência, né? Esses, então, são pensamentos vãos, irmãos. Não que a pessoa não deva estudar, não deva trabalhar, não deva se esmerar para
ter um conhecimento, mas isso não vai enriquecer a minha alma. Isso só vai ajudar a arrumar um emprego melhor. Ou só vai ajudar eu me desenvolver filosoficamente. Acabou. O que vai enriquecer a minha alma e o meu espírito é a busca de Deus e do Espírito Santo. Então, por isso que fala, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E está dizendo também, você quer ser sábio nesse mundo? Faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus, né? Então, todos nós vamos ser um pouco loucos, né? Então, Paulo deixa bem claro no livro de Coríntios, a sabedoria do mundo é loucura para Deus, certo? Então, agora eu queria que o pastor fosse em 1 Coríntios 1,18, aqui fala exatamente não seria o oposto, o complemento de 1 Coríntios 3,18. Eu queria que o pastor fosse 1 Coríntios 1,18, que fala assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E vocês entenderam o jogo, irmãos? A sabedoria do mundo é loucura para Deus, e a palavra da cruz é loucura para o mundo. Vocês entenderam o jogo? Como é interessante. A sabedoria do mundo é loucura para o reino de Deus. Não interessa essa sabedoria do mundo. E a palavra da cruz é loucura para o mundo. Isso não é o oposto, irmãos. Isso é complemento, está se complementando. E, principalmente, está dizendo, o mundo não tem nada a ver com o reino de Deus. Você está no reino de Deus, vão achar que você está louco. Você está falando de Deus, você está com a palavra da cruz, isso aí é loucura para o mundo. É muito interessante isso, então. Por isso, irmãos, que Deus escolheu os fracos, os vis, os humildes, para confundir os sábios do mundo, né? Então, isso está em 1 Coríntios, só pulando um pouquinho para o verso 17. 1 Coríntios 1, 27, não 17, 27. 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Vocês estão vendo, irmãos? Assim, olha, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Esses loucos desse mundo, irmãos, não quer dizer nenhum dos sinônimos que a gente disse. Mas essas coisas loucas desse mundo, aqui, Paulo, em 1 Coríntios 1, 27, o próprio versículo se explica. Escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, né? Às vezes aquele irmãozinho que até semi-analfabeto vai e traz uma palavra de poder para aquele que se acha conhecedor da ciência, conhecedor, às vezes até da Bíblia, né? E Deus usa aquela pessoa. Então, irmãos, o Evangelho não é uma receita de bolo, o Evangelho não cabe numa equação ou num gráfico. Deus age do jeito que Ele quer, do jeito que a gente não espera. Eu queria também que o pastor abrisse em 1 Coríntios 2, 14, que fala também de uma outra coisa louca, que a gente, no dia a dia, experimenta isso, né? 1 Coríntios 2, 14. Fala assim: ora,
O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, olha o que Paulo está falando aqui, a profundidade disso. O homem natural, sabe aquele homem que está no dia a dia preocupado com boleto, com emprego, com dólar, política, o carro, se a gasolina subiu, sabe? Esse é o homem natural. Nós experimentamos isso também, porque nós estamos no mundo, mas tem gente que só pensa nisso. Ah, que programa será que vai passar? Meu time de futebol, minha Netflix, nada disso, irmãos, é pecado. Nada disso é errado, mas tem gente que a vida só está nisso. Então, esse é o homem natural. Ele ele não vai para o plano espiritual, ele não vai para o plano transcendental, ele se acomoda com isso, ele se alegra só com isso aí está bom para ele. Ele não tem a sede e a fome de Jesus. Ele acha, não, isso aí está bom, a vida, para mim, isso aí já é demais. Para que Jesus? Para que Jesus? Eu tenho que comer, tenho minha família, minha saúde está boa, para que Jesus? Esse é o homem natural, irmãos. Esse homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Tudo isso parece loucura para ele. Eu vou cantar para Jesus, para quê? Eu vou orar para Jesus? Não, eu que garanto o meu dia a dia. Se eu não acordar da cama, levantar da cama e trabalhar, né, Jesus não vai me dar nada. Irmãos, infelizmente, tem pessoas que pensam assim. E, às vezes, quando essas pessoas acordarem, vai ser muito tarde. Né? É a parábola do rico insensato, né? Aquela verdadeira loucura. Agora, essas pessoas não compreendem as coisas de Deus, parece loucura para elas. Parece loucura a pessoa ajoelhar, a pessoa meditar em Deus, a pessoa ter fé. E são coisas que não existe ciência para isso, não existe matemática para isso. Não existe explicação para isso. Então, 1 Coríntios 2,14 fala, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Nesse aspecto, irmãos, nós estamos nessa loucura para os que estão no mundo natural. Entende? Porque a gente espera num Deus que ninguém viu na rua, a gente tem certeza de uma vida eterna, a gente sente alegria, uma alegria espiritual, que ninguém vê, a gente sente uma paz no meio de tribulações. As pessoas pensam assim, está louco, está louco. O mundo está virando de ponta cabeça, politicamente o Brasil está numa situação, como diria minha mãe, periclitante, e vocês estão cantando, calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. O que é isso? Isso é loucura. Não, irmãos, isso não é loucura. Isso é poder de Deus. É o poder de Deus que me faz sentir calmo, sereno e tranquilo no meio de tribulações. E isso é loucura para o homem natural. Só quem tem Jesus no coração pode experimentar isso. Então, irmãos, a gente vê que a palavra louco é muito usada na Bíblia, né? Eu queria que o pastor abrisse em Lucas 11, 39, que fala também de uma espécie de louco, né? Lucas 11, 39, fala assim, e o Senhor lhe disse, agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Loucos,
quem fez o exterior não fez também o interior? Se você tiver curiosidade, irmãos, leia, eu não vou ler toda essa passagem, mas o que quer dizer? Isso aqui quer dizer hipocrisia. Externamente, os fariseus queriam tudo limpo e internamente eles tinham pecado, maldade e desvio de conduta perante o reino de Deus. Aí Jesus fala, olha, vocês querem limpar o exterior, mas dentro do vosso exterior está cheio de maldade, né? Aí, no verso 40, Lucas escreve assim, loucos, quem fez o exterior não fez também o interior? Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Essa loucura que ele chamou loucos, quer dizer hipocrisia, né? Hipocrisia, viver das aparências. Então, vocês veem que tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a palavra louco, ela assume um significado muito mais moral e espiritual do que o significado de dicionário, que seria um significado comportamental, vamos dizer. Né? A pessoa está se comportando de uma maneira não esperada para as faculdades mentais normais, né? Então, irmãos, a gente vê que tanto no Velho Testamento como no Novo, eu vou descrever mais ou menos o que a Bíblia descreve como louco. A Bíblia descreve como louco o perverso, o ignorante, o insensato, o que não tem entendimento, o que anda em trevas, o nécio, né, o boboca, o hipócrita e o que vive de aparências, né? Esses seriam mais ou menos os significados dos versículos que eu falei, tanto do Velho como do Novo. Perverso, ignorante, insensato, sem entendimento, anda em trevas, o hipócrita. Vocês acham que um irmão em Cristo teria essas qualidades, essas qualificações? Acho que não, né? Eu acho que não. Então, irmãos, eu queria voltar em Mateus 5, 21. Queria que o pastor voltasse, que foi o primeiro versículo que a gente leu. Mateus 5, 21 fala assim: ouviste o que foi dito? Esse foi dito, irmãos, é na lei de Moisés, na lei de Jeová. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Verso 22. Eu, porém, vos digo: qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Primeira coisa que eu quero, assim, dizer, nessa passagem, irmãos, de Mateus 5, próximo ao verso 20, 21, Jesus, ele está elevando o patamar, né, do comportamento do homem, tá? Ele quer dizer que o homem que teve um novo nascimento, em relação ao Velho Testamento, ao velho homem que estava debaixo da lei de Jeová, que ele era uma velha criatura, quando vem Jesus, Jesus eleva o patamar, né? E interessante, irmãos, eu queria que o pastor até grifasse no verso 22, que fala assim, eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, tá? Irmão, será réu do juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, então, não é qualquer um. Não é qualquer um. É quando você está se referindo ao seu irmão. Você não vai falar
que o seu irmão é louco, com todas as qualificações que a gente viu de louco, porque se seu irmão tiver todas essas qualificações, ele não vai ser seu irmão. Vocês entendem? Então, quando a pessoa está agindo com perversidade, ignorância, insensatez, hipocrisia, ele não é irmão, né? Então, como nós vimos Paulo, Lucas e outras passagens bíblicas, eles falam, olha, louco, essa noite perderão a sua alma. Ele se refere a outras pessoas que não são irmãos como louco, né? Então, além de Jesus querer elevar esse patamar, Jesus está apontando também, irmãos, a intenção do coração, né? Porque a intenção para Jesus vale quase igual à ação, né? Então, é interessante, eu queria que o pastor colocasse o verso 20, Mateus 5, 20. Agora a gente vai ver bastante coisa de Mateus 5, para a gente poder fechar essa história. Tá? Então, a gente já viu que em Mateus, quando fala, olha, você não vai chamar de louco, isso aí é o irmão, tá? Porque Paulo, Lucas, fala muitas vezes, olha, essa pessoa está agindo como louca, né? Só que não é o irmão, porque ele está totalmente fora dos preceitos de Deus, né? Então, Mateus 5:20 fala assim, Jesus falando, tá? Olha que interessante, irmãos. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, irmãos, eu só queria que o pastor voltasse ao verso 5, verso 17, que eu vou chamar a atenção dos irmãos, uma coisa bem interessante, porque se a gente não tem uma compreensão que Jesus, homem, era Messias, esperado por Jeová e pelos judeus, eles achavam que Jesus era o Messias de Jeová, a gente não entende esse Mateus 5,17. Mateus 5,17 fala assim, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. O verso 18, porque o precedente mandamento... Não, desculpa, irmãos, é o 17. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Abrogar, irmãos, quer dizer mais ou menos anular. Jesus falou assim, olha, eu não vim anular a lei de Jeová, eu vim cumprir, né? Quando Jesus falou isso, irmãos, Jesus estava aqui na Terra, os 3 anos de ministério dele, ele estava na sua vida carnal, e sendo assim, ele cumpriu a lei de Moisés, e sem pecado nenhum, ele cumpriu a lei de Moisés, né? Ou a lei de Jeová. Ele veio, Jeová pensava que Jesus iria sentar no trono de Davi e reger as nações com vara de ferro. Mas Jesus não fez isso. Jesus depois se revelou o Messias do Pai, né? E quando Jesus ressuscitou, aliás, quando Jesus foi crucificado, ele rasgou a lei. Ele rasgou a lei, isso está em Colossenses 2,14. Se o pastor quiser abrir Colossenses 2,14, que a gente vai ver que Jesus, na hora que ele foi crucificado, que rasgou o véu do templo, também ele rasgou, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, quer dizer, ele riscou a cédula, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, porque esses
principados e potestades foram os anjos de Jeová que fizeram a lei, aquela lei maligna de condenação, irmãos. Então, vocês veem que quando Jesus morreu na cruz, ele já riscou a lei, riscou, anulou a lei, né? E em Hebreus, agora eu queria que o pastor abrisse Hebreus 7, 18, isso aqui que eu fiz confusão aquela hora, porque um era 17 e esse é 18. Hebreus 7, 18, pastor, fala assim, Hebreus 7, verso 18. Porque o precedente mandamento é abirrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Vocês viram que lá em Mateus 5, falou, Mateus 5,17, que Jesus falou, não vim abirrogar, mas cumprir a lei. E aqui em Hebreus 7,18, fala assim, o precedente mandamento é abirrogado, é anulado, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, de sorte que é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus, e essa melhor esperança é o mandamento de Cristo, que Cristo falou, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, que também vós uns aos outros os ameis. Irmãos, Jesus trouxe uma nova lei, porque quem ama cumpre toda a lei, né? Então, o que é interessante? Que Jesus carnal falou assim, olha, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. Por que Jesus veio cumprir? Porque Jesus tinha que morrer como um cordeiro imaculado por nossos pecados, para resgate da nossa vida. Né? E tudo isso é loucura, irmãos, para o homem natural, né? Jesus cumpriu a lei morrendo como um cordeiro imaculado. Esse foi o cumprimento da lei. E daquele momento que Jesus cumpriu a lei, ele anulou. Ó, eu já cumpri a lei, eu já resgatei as pessoas que vão crer em mim. Já resgatei. Então, o que eu vou fazer agora? Para essas pessoas, a lei está anulada. A lei só continua para os que não estão em Cristo. Aí eles estão sujeitos à lei. Né? A lei funciona para os parricidas, matricidas e outros pecadores. Né? Agora, nós tivemos os nossos pecados lavados e remidos pelo sangue de Jesus na cruz. Aí a lei foi anulada, foi abrogada, né? Como está em Hebreus 7,18. Então, quem ama, nós temos que amar os nossos irmãos, certo? Quem ama não vai chamar o irmão de louco, porque é irmão, não tem cabimento achar que ele é louco, ele não vai ser perverso, desvarado, desobediente, né? Imagina um marido que ama a sua esposa, que é uma serva em Deus, que além de irmã, é esposa, né? Aí esse homem chega e fala assim, minha mulher é louca. Olha, irmãos, que desrespeito. É um desrespeito enorme. Então, a gente vai achar que ele não é cristão, né? Então, o chamar de louco um irmão é você expor, é você desrespeitar o irmão, né? Por isso que é uma coisa, é você estar julgando o irmão. Por isso que é uma coisa que não deve ser feita, né? Então, a gente vê que lá em Mateus 5, 22, fala, olha, é o seu irmão, não chamar ele de raca, né, que é desprezível, que é vil, e se você disser que o seu irmão é louco, você será réu digno de ir para o inferno. Quer dizer, é uma coisa muito séria, né? Então, irmãos, só dando um desfecho aqui, que eu acho muito interessante, que continua nesse Mateus 5, 21, vocês lembram que eu falei, quando Jesus ele fala assim, olha, vocês viram o que está escrito? Não matarás? Eu, porém, vos digo, olha, você não chama o seu irmão de louco. Então, Jesus está elevando moral e espiritualmente o velho homem, né?
Então, eu queria que o pastor abrisse agora em Mateus 5, 21, que aí Jesus vai estender isso, né? Eu só vou repetir novamente, só para ficar bem sedimentado, mas depois a gente continua, tá? Então, Mateus 5, 21. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que, sem motivo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Olha, sem motivo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Então, vocês já estão entendendo exatamente isso, o que é, né? É referente ao irmão, né? Agora vem adultério. Eu não sei se aparece, não aparece. Mas agora vai falar de adultério. Então, Mateus 5, 27. Mateus 5, 27, irmãos, é assim. A lei fala assim, não adulterarás. Aí vem Jesus e fala assim, se você cobiçar a mulher, você já adulterou no seu coração. Tá? Então, Mateus 5, 27 fala assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Irmãos, cuidado com a internet, cuidado com pornografia, tá? Uma coisa é olhar, outra coisa é se envolver. Não faça dos seus olhos instrumento de pecado, tá? Porque o computador é uma arma boa para o evangelho, mas é uma arma boa também para facilmente a pessoa cair nas garras da pornografia. Tá? Então, aqui está dizendo que se você cobiçar, você está lá cobiçando, e às vezes até acontecendo coisas mais graves para o cristão, no seu coração você já cometeu adultério. Vocês veem que Jesus eleva o nível, né? Agora vem o divórcio. Antes de falar do divórcio, eu queria que o pastor abrisse em Deuteronômio 24:1, que Deuteronômio 24:1, irmãos, vai ser referência do que a gente vai ler daqui a pouquinho sobre divórcio no Novo Testamento, tá? Deuteronômio 24:1 fala assim, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente ou coisa feia, far-lhe-á uma carta de repúdio ou carta de desquite, e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Olha, irmão, como a mulher não tinha valor nenhum no Velho Testamento, apesar que tem algumas mulheres mandonas lá, mas a mulher era totalmente subjugada no Velho Testamento. Então, a mulher casava, aí na noite de núpcias o cara achou coisa feia nela. Aí ele dava uma carta de desquite, ó, vai embora, né? Então, o que fala sobre divórcio em Mateus 5:31? Então, vamos lá, pastor, para Mateus 5:31. É continuação, lembra que eu falei? Jesus veio elevar o patamar da nova criatura, né? Então, Mateus 5:31 fala assim, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. A gente já leu, isso foi dito em Deuteronômio 24:1, né? Achou coisa feia nela, deu carta de desquite, acabou o casamento, né? Jesus fala assim no verso 32, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então, irmãos, a não ser por causa de prostituição, não é para divorciar. Escolha bem, tá? Que às vezes a pessoa fala, ai, Senhor, olha a esposa que tu me deste, olha
marido que tu me desse, foi você que escolheu. Então, escolha bem, fale com a mãe, fale com o pai, fale com o pastor, fale com pessoas experientes, porque às vezes a pessoa fica tão embriagada com a paixão que ela não quer ouvir ninguém. E às vezes a mãe está vendo que o cara não presta, o pai está vendo que a família do cara é toda problemática, né? E a mocinha fica assim, naquela paixão que não ouve mais ninguém. Então, irmãos, casamento é uma coisa para a vida toda, né? Então, a pessoa tem que ter sabedoria e entendimento para não fazer a opção mais errada da vida dela, que vai trazer tanto sofrimento depois. E casamento, irmãos, é uma coisa boa, mas é muito... a vida a dois envolve muita doação, né? A vida a dois não é fácil. Se você casar com uma pessoa egoísta, uma pessoa, às vezes, inescrupulosa, aí você vai ter que aguentar aquilo a vida toda. É difícil. Então, escolha bem, né? Que você viu aqui, que o casamento ele pode ser rompido por causa de prostituição somente, né? De fornicação, né? Bom, agora eu queria que o pastor fosse em Mateus 5,33, que vai falar sobre juramentos, né? Então, fala assim: outro sim ouviste o que foi dito aos antigos, né? Não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Perjuro, irmãos, é como se fosse a pessoa afirmar que vai fazer uma coisa ou fazer outra, ou a pessoa fazendo um juramento e depois não cumprir o juramento. Seria mais ou menos isso, tá? Inclusive, a Bíblia fala em Êxodo, né? Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Acho que isso deve estar até nos 10 mandamentos, Êxodo 20, 16, não precisa de abrir, pastor. Fala também para não jurar em falso, né? Que isso vai profanar o nome de Jeová. Então, Jesus, ele traz outro nível, tá? Até eu queria que o pastor abrisse em Levítico 19, 12, para a gente ver, irmãos, que realmente não pode ser o mesmo Deus, Jeová e o Pai. É muita coisa diferente. Porque Jeová fala assim, olha, se não jure em falso. Aí vem Jesus e fala, você não jure. Né? Então, Levítico 19, 12 fala assim, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Então, o que Jeová fala? Não jure falso. Aí vem Jesus no verso 34, então vamos voltar lá para Mateus 5, 34. Mateus 5, 34, fala assim, eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Então, ele fala várias coisas para você não jurar. Aí pula para o 37, pastor. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Então, o que Jesus falou? Olha, lá estava falando para não dar falso testemunho, para não jurar, para cumprir o juramento, e para mim é diferente. Não jureis, não jureis. Você não pode garantir nada na sua vida, não jureis. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Não minta. Se você falou sim, se você fez uma promessa, é aquilo, vai cumprir. Se você falou não, vai até o fim, não. Né? Então, olha Jesus elevando o patamar de novo, né? Agora, vamos ver sobre vingança, né? Vingança que é uma coisa tão comum, né? Como é bom a gente se vingar, né? A pessoa faz mal para a gente, eu vou fazer mal para ele também. Ah, a pessoa está me devendo, vou colocar ele lá no Serasa. Então, irmãos, a gente... o marido está traindo, eu vou trair ele também, para ele saber como dói a traição.
né? A vingança, né? Então, Deuteronômio 19, 21 fala muito sobre vingança, né? Ah, ele me deu um soco, eu vou dar um soco nele. Ah, ele furou meu olho, eu vou furar o olho dele também, né? Deuteronômio 19, 21 fala assim. Deuteronômio 19, 21. O teu olho não perdoará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Fez, levou, né? Aí, essa está na lei de Jeová. Se Jesus, irmãos, fosse filho de Jeová, ele ia referendar isso, ele ia reafirmar isso. Aí, Mateus 5,38, de novo, pastor. Isso daí, irmãos, é uma antítese muito grande, né? Sobre os ensinamentos de Jeová e os ensinamentos de Jesus, né? Então, o que Jesus fala? Oferece outra face, né? Mateus 5,38. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. A gente já acabou de ler, né? Eu, porém, vos digo, verso 39, Mateus 5, 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Irmãos, como é difícil isso, né? Como é difícil isso na vida prática, né? Você ser humilhado, ser vilipendiado e continuar orando pela pessoa, continuar conversando com a pessoa, não com falsidade, mas com amor no coração, e até ajudar a pessoa, né? Sem vingança. Olha como Jesus veio elevar, né? Mais uma vez, Jesus elevando o patamar. Verso 43, Mateus 5, 43. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. 44. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus, que está nos céus. Tá? Deixar de ser filho de Jeová e ser filho do Deus Pai, né? Deixar de ser filho daquele que mandava o olho por olho, ou amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. A Jesus vem e desfaz tudo, irmãos. Por isso que aqui a gente, todas as sextas-feiras, estamos falando ou do culto da doutrina ou do alicerce bíblico. E no culto da doutrina, principalmente, nós estamos mostrando que o Pai não tem nada a ver com Jeová. Né? São deuses diferentes. Jeová é o Deus desse mundo. Né? E Jesus veio refletir o que é o Pai. O Pai é isso. O Pai é amor. Né? Fazer bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso, irmãos, a gente só consegue quando a gente tem o amor do Pai, através do Espírito Santo morando dentro de nós. Senão a gente não consegue, porque a natureza humana quer o olho por olho, dente por dente. Por isso que o mundo acha que a palavra da cruz é loucura. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. O homem natural não entende as coisas. E Deus, por quê? Lhe parecem loucura. Né? Então, irmãos, era essa palavra que eu tinha para trazer hoje. Eu só quero fazer uma oração final para entregar a palavra para o pastor, amém? Senhor Jesus, que essa palavra, Senhor, possa sair do papel e entrar no nosso coração, Senhor. Que essa palavra, Senhor Deus, possa ser vivida por nós, Senhor. Nós queremos ser filhos desse Pai de amor maravilhoso, Pai. Senhor Deus, nós queremos viver a loucura do Evangelho, Pai. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelos irmãos
Abençoamos todos que ouviram essa palavra e que essa palavra possa prosperar em nossas vidas. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.